Será que você está estudando de forma inteligente, de forma mais eficiente? Ou será que você está perdendo energia estudando, né? Estudando, sem nenhuma orientação? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Carlos André. Eu sou o mentor para concursos públicos com mais experiência em todo o país. Há 25 anos eu preparo candidatos para concursos públicos utilizando a experiência que eu tive ao ser aprovado em concursos para oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, para auditor fiscal da Receita Federal. E nesse canal eu trago sempre informações que são interessantes e úteis para você evoluir no conhecimento de como ser aprovado em um concurso público de tribunal. Aproveite para maratonar outros conteúdos do nosso canal. E no dia de hoje nós vamos falar sobre como você estudar corretamente, de forma mais inteligente, de forma mais eficiente, para você não ficar ralando e estudando sem parar. Você provavelmente já ouviu pessoas falando que conhecem alguém que demorou vários anos para poder passar num concurso público, né? Ah, o fulano estuda já há 3 anos, há 4 anos, há 7 anos, e alguns nem passam em concurso. Alguns você já ouviu falar que o fulano levou tantos anos para ser aprovado. Eu quero desmistificar isso para você. Guardadas as devidas proporções, que eu farei ressalvas, entenda, por exemplo, que eu fui aprovado no concurso para auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo, estudando 6 meses, começando, né, sem ter estudado antes para outros concursos na área fiscal. Foi o meu início. Eu não fazia nenhum concurso há pelo menos 10 anos. Né? E isso foi porque eu fiz uma preparação inteligente. Eu pude estudar todo o conteúdo 2 vezes nesses 6 meses. Muita gente diz que para passar no concurso como auditor fiscal da Receita Federal, você vai precisar de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E essa é a diferença que eu quero mostrar para vocês. Como estudar de uma maneira mais inteligente, como estudar de uma maneira mais eficiente, tá? Primeira coisa que você precisa ter em mente é que o estudo para concurso público, ele não é feito para você aprender direito administrativo ou direito constitucional, né? Tenha bem claro isso. Eu não quero aprender direito administrativo constitucional. Eu quero acertar a quantidade de questões necessárias para uma prova, né? Para tribunal, para bancos, para a área fiscal, de direito administrativo dessa banca, desse cargo. É muito específico. Você não tem que aprender mais e nem menos. Com isso, você vai começar a estudar de forma mais inteligente, porque você está delimitando o seu aprendizado, né? Por exemplo, direito administrativo, que é uma matéria que eu leciono há 25 anos, né? O direito administrativo é uma disciplina que tem pelo menos 14 tópicos. Em primeiro lugar, tem concursos, como é o caso do INSS, que cobra apenas 5 tópicos. Tem concursos, como o da Receita Federal, que cobra 11 tópicos, né? Então, cada concurso tem um volume de conteúdo dentro da disciplina diferente. Mas mesmo dentro do mesmo tópico, vamos falar, por exemplo, sobre direitos individuais, o artigo 5º da Constituição Federal. Né? Num concurso na área policial, né, a parte do artigo 5º que é cobrado está muito ligado, né, a fiscalização, investigação, né, em território, mandado de segurança, né, remédios constitucionais que permitem, né, entender a relação entre as polícias e os direitos individuais. Quando você vai fazer um concurso de tribunais, você vai ver, por exemplo, ao analisar isso daí, que a parte do artigo 5º está muito mais ligada à parte processual, à parte dos direitos que o cidadão tem, né? Diferente de concursos da área fiscal, em que vão abordar outros assuntos. E também a profundidade. Então, o estudo inteligente, ele começa com você analisando o que será cobrado. Não é assim, será cobrado direito constitucional. Peraí, quais os tópicos do direito constitucional? Que tipo de abordagem o cargo demanda? E o cargo, assim, também o nível médio, é cargo de nível médio ou nível superior? Né? É técnico ou é analista? Né? É técnico ou é auditor? É agente investigador ou é delegado? Né? Então, tudo isso vai mapear o início de como é que você vai focar o seu estudo. E aí nós temos também o aspecto da banca.
né, a banca. Por exemplo, bancas como a Fundação Carlos Chagas, né, elas costumam ter questões mais lineares, mais cara crachá, que a gente diz assim, que é aquela cópia da lei. Inclusive a gente brincava dizendo que era Fundação Copia e Cola FCC. As questões, apesar de abordarem uma grande parte do conteúdo, elas costumam ter uma profundidade mais rasa. Diferente de provas como da Fundação Getúlio Vargas ou da própria Sebrasp, em que aí, dependendo do cargo, a gente vai abordar, às vezes, decisões de autores, a gente chama de doutrina, decisões de tribunais, a gente chama de jurisprudência, e às vezes uma parte de interpretação. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ela demanda de você uma interpretação do enunciado e das alternativas, não é uma cópia e cola da letra da lei. Então, você precisa também, para estudar de uma maneira mais inteligente, entender quais são as características da banca, né? Então, com isso, a gente consegue já ter uma abordagem inicial de como isso será estudado, como é que você vai direcionar o seu estudo dentro daquela disciplina, ok? Bem, mas existe um outro aspecto também que você precisa entender quando você vai pegar algum tipo de fonte de consulta. Um erro muito comum dos alunos é achar que estudar para concursos públicos é você partir de um material didático. Eu vou pegar um material didático e vou ler aquele material didático do início ao fim. Eu vou pegar aquela sequência de videoaulas e vou assistir, maratonar do início ao fim. Não é assim que se estuda para concurso público, tá? Existe um equívoco muito grande das pessoas ao estudarem para concurso público que torna ele muito ineficiente, que é o ranço que você tem da escola primária, nível médio, até da faculdade, em que no primeiro dia de aula o professor chega com um livro, que é a bibliografia, a referência, e diz, olha, o livro que nós vamos adotar hoje é esse PDF, essa videoaula, e todas as aulas da professora serão dadas com base naquele material, e ela vai fazer a prova do bimestre, do concurso, né, com base naquele material. Então, uma coisa que eu digo para vocês é que a forma mais ineficiente, menos inteligente que existe de estudar para concurso público é você seguindo uma bibliografia única. Como eu já disse para vocês, é necessário vocês estudarem com base na análise de como isso é cobrado. Como é que você vai analisar como isso é cobrado? Estudando por questões. Agora, cuidado. As pessoas têm falado ultimamente, eu tenho visto muita gente falando, estudo por questões. Tem até um nome bonito, estudo reverso, que é uma ideia que veio da engenharia reversa, que a partir do resultado você vai para a origem. Então, o estudo reverso, segundo algumas pessoas têm falado, e eu me permito humildemente discordar nos meus 25 anos de preparação, é que você faz a questão e aí você vê o que você errou e procura os comentários do que você errou. Você praticamente estuda só pelas questões. Eu quero dizer que eu discordo absurdamente disso. Primeiro que para um aluno que não está num bom nível de preparação, isso é arriscadíssimo pela falta, né, de um encadeamento, falta de uma lógica de entender a apresentação do assunto e não pegando só pinceladas. Eu estou desesperado, a prova é daqui a pouco. Beleza, é melhor só você ver as questões que dá do que não fazer nada. Mas é um estudo pueril, é um estudo pobre, arriscado. Né? Segundo lugar, que você está partindo do pressuposto que as questões do concurso serão semelhança, né, pelo menos uma quantidade suficiente, com as questões que você está fazendo. Obviamente que se você fizer centenas, milhares de questões, a tendência é que você consiga realmente aumentar. Mas veja, a história do estudar inteligente, né? Estudar de forma menos dura, né? Você vai ter que fazer milhares de questões para chegar, né, na possibilidade, e em algumas disciplinas como raciocínio lógico e informática, é muito difícil de você utilizar isso. Nos direitos até é possível que você acabe quase que esgotando. Mas volto a dizer, estudar por questões, como eu estou falando assim, não é uma maneira inteligente. Mas eu já estou num nível de acima de 80% de acerto. Eu já estudei a teoria várias vezes. Tudo bem, quando você está num nível como esse, em que você está procurando só o que você está errando, aí faz sentido você primeiro fazer as questões para depois você procurar o que você está errando, os pequenos detalhes. Mas agora eu fecho para vocês ensinando como é que é a maneira mais inteligente para você que está começando ou você que está acertando menos de 80%.
Eu já ensinei para você que você não quer estudar todo o conteúdo. Aqui na esquerda você tem o material, a tua fonte de consulta, qualquer que seja ela, tá? Aqui à direita você tem questões de concursos que estão direcionadas para essa banca, para esse cargo e para esse conteúdo. E aí você precisa saber o que é que você precisa estudar para acertar esse tipo de questão. Não é para você tentar fazer a questão sem estudar, não é para você estudar sem saber o que é necessário para responder as questões. Então, como é que você trabalha de forma mais inteligente? Você vai ler as questões sem resolver. Você vai ler para ter uma ideia, eles estão cobrando isso, a definição de tributo. Eles estão cobrando, olha só, exceto se a lei permitir. Ele está no exceto. Olha só, ele botou o prazo de 25 dias. Eu não estou respondendo, mas eu estou entendendo o que é cobrado. Porque aí, de forma inteligente, quando você vai estudar, ler ou assistir, você começa lá, ok, isso é introdução, ele está contextualizando, blá, 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 blá. Opa! Isso aqui o seu cérebro vai associar. Isso daqui eu já vi numa questão. Aqui, ó. Isso aqui responde uma questão. Você agora já sabe que essa questão se responde nesse artigo. Você já sabe que esse artigo costuma ser cobrado em questão. Isso não, isso não, isso não, isso não é importante. Opa! Isso aqui eu também vi numa questão. Olha só, vou até marcar aqui no meu texto aqui, ó. O prazo, ele pergunta o prazo, 35 dias. Ele pergunta aqui o exceto. Ele pergunta aqui a lei ordinária. Olha só, é onde ele fica brincando aqui. Essa é a forma inteligente de você estudar para concursos públicos focado. Nem mais, nem menos do que você precisa. Isso vai permitir que você reduza. Carlos André, como é que você fez para, em tempo recorde, estudar 2 vezes todo o conteúdo para auditor fiscal da Receita Federal em 6 meses? Começando, entre aspas, do zero. Eu só quero dizer que antes de prestar o concurso para auditor da Receita Federal, eu já era oficial da Marinha, mas o último concurso que eu tinha feito tinha sido 12 anos antes, tá? 12 anos antes que eu tinha prestado o concurso para entrar como oficial das Forças Armadas. Então eu estava 12 anos sem estudar para concurso. Quero deixar bem claro isso, né? Mas quero dizer que foi utilizando essa forma inteligente que eu passei com 6 meses de preparação, ok? Espero que vocês tenham apreciado. Então é isso, você hoje aprendeu que para poder estudar de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, você precisa delimitar claramente o que é que você tem que estudar. E isso pode ser feito através de um mapeamento conhecendo as questões da banca, do cargo e do concurso qual você pretende. E cuidado, não confunda achando que é só para resolver questões, não. É para você entender como é para você poder estudar de forma direcionada. Olha, com muita frequência nós colocamos aqui no canal, né, assuntos, dicas para você poder estudar para concursos públicos cada vez de forma mais eficiente. Então eu quero conclamar a vocês a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho que tem para você ser avisado de novos vídeos. E nós temos outros conteúdos, outros formatos de conteúdo em redes sociais como Instagram, Facebook. Então nos segue lá nas redes sociais para você poder ter acesso a todos os nossos conteúdos. Se você não tem rede social, Instagram, Facebook, então faz o seguinte, manda para mim um WhatsApp, manda uma mensagem para 41 999 69 21 29, me diz seu nome, sua cidade, qual concurso de interesse que você tem, o que você viu no YouTube, para você poder receber notícias minhas. No nosso canal nós temos aqui, dá uma maratonada, muitos conteúdos relevantes que vão ajudar você na sua preparação, ok? Grande abraço para vocês e até a próxima!